Começar com a seguinte pergunta que me fizeram e não soube responder. O engenheiro olhou no espelho. O que ocorreu? Eu não sabia responder. Resposta: o engenheiro se viu. Vamos começar então com a eleição dos Estados Unidos. Um país completamente dividido entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. A grande expectativa é saber quanto tempo levará para sair o resultado das urnas. A votação corre normalmente desde o início do dia de hoje. As projeções apontam que até amanhã à tarde já será possível quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Ricardo Rous. Vamos acompanhando aqui essa eleição, uma eleição importantíssima. Ela define posição dos Estados Unidos em relação à guerra Rússia-Ucrânia, posição dos Estados Unidos no Oriente Médio, posição com relação à China e posição com relação ao Brasil. O que você tem visto? Como é que você está acompanhando o desenrolar das pesquisas de opinião nessa eleição? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Olha, essa eleição americana é uma eleição importantíssima, uma eleição diferenciada, uma eleição onde nós já tivemos a troca de candidatos, né? Era o Biden, sai o Biden, entra a Kamala, candidata do Partido Democrata. Aí nós já tivemos um atentado contra a vida do candidato republicano Donald Trump. Então não é uma eleição simples, é uma eleição bem conturbada que impacta todo mundo, toda a lógica da geopolítica atual, a questão da guerra da Ucrânia, a questão da guerra em Israel e várias outras questões comerciais e geopolíticas pelo mundo. Então o mundo inteiro está com os olhares voltados para esse dia da eleição americana, 5 de novembro, que na verdade é o último dia, né? Nos Estados Unidos já há algum tempo, em alguns estados, as pessoas já podem ir votar. Hoje é o último dia de votação e acredito que até amanhã à tarde nós já tenhamos uma definição. As pesquisas mostram, Capês, um empate. Várias pesquisas. Eu passei parte da manhã de hoje, os últimos dias, acompanhando vários institutos de pesquisa, vários tipos de análise, e é muito difícil definir, cravar quem pode ser eleito presidente americano. Porque umas pesquisas dão empate técnico, outras dão uma leve vantagem para Kamala, outras dão uma leve vantagem para Donald Trump. Então, realmente, a eleição está na mão dos chamados swing states, daqueles estados pêndulo, daqueles estados que ora votam em republicanos, ora votam em democratas. Então, realmente, é acompanhar passo a passo, ficar ligado aqui na PAN, para que a gente possa saber, de fato, quem vai ser o próximo presidente norte-americano. Muito bem. A gente sabe que, em primeiro lugar, a professora Sandra Maria Tomazelli fica chamando a atenção. É Kamala. Não é Kamala, é Kamala. Kamala Harris. Muito bem, nós temos aí, então, parece que já temos aí uma entrevista no ponto, né? Sobre as eleições americanas, nós vamos conversar agora com o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Groningen. Boa tarde, Urian, você já esteve conosco aqui, sempre nos honrando aqui, um prazer conversar com você. Você, acho que deve ser estar nos Estados Unidos, boa noite, se estiver no Brasil, boa tarde. O que você espera dessa eleição? Como é que está se comportando aí Nevada, Arizona, Novo México, Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, Geórgia, esses estados que a gente chama de estados pêndulo, swing states. Conta pra gente o que só você viu. Oi, Capês, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a gente vai descobrir isso a partir do fim do dia, né? Quando as urnas começarem a abrir e a gente começar a acompanhar os resultados. Resultados que pode ser que nós saibamos a partir de hoje, né? Hoje bem tarde, ou dos próximos dias. Existem talvez aí 3 possibilidades principais do que a gente pode esperar, sendo uma delas uma vitória um pouco mais clara da Kamala Harris. Lembrando que se a gente olha para a pesquisa como um todo, ela está ali bem pouquinho, um pouco mais de um ponto na frente do Donald Trump. A outra possibilidade seria do Donald Trump vencer, né, e mostrar que as pesquisas estavam erradas até agora. E a outra, terceira, que talvez seja mais provável, dado a proximidade que os dois candidatos estão pontuando, é que vai ser uma pesquisa bastante apertada e aí, como consequência disso, vai acabar demorando alguns dias para a gente saber os resultados. Mas fato é que
tá bem apertado, não tem como a gente especular o que pode acontecer. Até teve uma pesquisa que saiu no fim de semana mostrando o seguinte: a Kamala Harris um pouco à frente do Donald Trump no estado do Iowa, que até então não estava nem sendo contado como swing state, porque nas duas últimas eleições o Donald Trump venceu por lá. Então, existe uma pergunta que está sendo feita: será que esse efeito vai acontecer de fato no Iowa? E se acontecer, ele vai também ser reproduzido em outros estados que historicamente são republicanos? Então, o que dá para a gente afirmar com certeza é que é uma noite que vai ser bastante longa, Capês. Realmente. E o que você acha que está repercutindo mais? Há muita discussão aí no meio dos Estados Unidos, nesses estados do centro americano, mais conservadores, há uma preocupação muito grande com a parte econômica. Já nas pontas, na costa leste e na costa oeste, há uma prevalência mais daquela postura woke, principalmente do público jovem. O que pode, nesse momento, estar influenciando mais e, eventualmente, uma alteração até demográfica nesses estados, que eram estados tradicionalmente conservadores, e em alguns outros estados que votavam nos democratas estão mais, agora, deixando de ser progressistas e, ao contrário, fazendo um movimento em relação a uma postura mais conservadora. Como é que você está acompanhando o humor do eleitor de maneira geral? That's the economy. O que está influenciando essa eleição? Eu acho que depende bastante para quem a gente faz essa pergunta, né? Se nós perguntarmos principalmente para aqueles eleitores que se enxergam mais representados pelas propostas republicanas, essas pessoas vão falar que o principal problema é a economia. Então, foi até feita uma pesquisa há algumas semanas que mostrou que para 52% dos eleitores a economia seria o assunto que determinaria em quem elas iriam votar. Já os democratas não, eles enxergam que mais importante do que a economia seria, por exemplo, questões de democracia, né? Já que ao Donald Trump é atribuído o fato de ter acontecido aquela invasão ao Capitólio, dele ter instigado tudo aquilo. Então, até mesmo em relação ao que é mais importante para cada parte do eleitorado, acaba sendo um assunto diferente. Imigração, eu entendo que para os republicanos é algo também bastante importante, mais até do que direitos civis. Então, para os democratas, principalmente as mulheres, elas têm enxergado a questão do aborto como algo determinante nos seus votos, né? O que explica, por exemplo, o fato de que no Iowa saiu essa pesquisa que coloca a Kamala Harris à frente do Donald Trump, mesmo sendo um estado que historicamente vota em republicanos, mas as mulheres desse estado, elas têm se posicionado de maneira bastante forte, porque enxergam lá que esse seria um direito, né? De acordo com, pelo menos, as mulheres democratas, das mulheres eleitoras desse estado. Então, acho que também é uma pergunta que não tem como dar uma resposta só apenas. Orian, o Ricardo Rosso está aqui conosco, ele tem uma pergunta para fazer para você. Boa tarde, Orian. Um prazer poder falar com você novamente. Orian, na verdade são duas perguntas. Uma, eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência por que nos Estados Unidos é diferente do que aqui no Brasil. Aqui nós temos eleições para presidente, votamos direto no presidente, o mais votado é eleito. Nos Estados Unidos, não necessariamente é essa eleição direta, depende de estado para estado, o que são, explicasse um pouquinho para a nossa audiência entender melhor essa lógica da eleição americana. Segundo ponto é o seguinte, houve uma mudança demográfica nos Estados Unidos. Então, nós tivemos alguns estados que perderam esses eleitores, esses delegados que de fato vão votar na eleição de presidente, né? Como foi o caso de Nova York, que parece que perdeu 2 delegados, e o Texas, que acabou ganhando. O Nova York perdeu 1 e o Texas ganhou 2, em função demográfica. Queria que você explicasse um pouco se essa mudança demográfica pode ter algum impacto e a quem ela favorecia. Por exemplo, citando o exemplo que eu dei, Nova York ter perdido 1 eleitor e o Texas ter ganho 2 eleitores. Bom, boa tarde, Ricardo. Então, o sistema eleitoral norte-americano, de fato, ele é bastante diferente do nosso, é um sistema bipartidário. Ele tem principalmente aí esses 2 partidos, os democratas e os republicanos, tem até outros partidos, mas os que dominam realmente o jogo eleitoral são esses 2.
O voto, ele é indireto, ou seja, ele acontece via colégio eleitoral. São 538 delegados espalhados pelos Estados Unidos e cada estado tem um número específico de delegados de acordo com o tamanho da população daquele estado. Então, a Califórnia, por exemplo, que é bastante populoso, é o que tem mais delegados, né? Estados menos populosos, menos delegados. Quem fizer primeiro, seja republicano ou democrata, fizer pelo menos 270 votos, vence as eleições. Só que tem um detalhe: a pessoa que fizer mais delegados dentro do mesmo estado, ela acaba levando todos os delegados. Então, vou até dar um exemplo que eu dei um pouco mais cedo. Supondo que aqui no Brasil esse sistema existisse aqui e tivessem 500 delegados espalhados pelo país, sendo que cada estado teria um número específico de delegados. Vamos supor que o Rio e São Paulo, cada um tem 50 delegados. Se aqui no estado de São Paulo, desses 50 delegados que estão distribuídos aqui no estado, de repente os democratas fizerem 40 pontos, 40 desses delegados, na contagem total, eles não vão ter 40 pontos, mas sim 50, porque eles acabam levando até mesmo aqueles delegados que não votaram neles. Então, é o que é chamado de winner takes all. E aí existem aqueles estados que historicamente votam nos democratas, aqueles que historicamente votam nos republicanos, mas tem aqueles estados que de vez em quando acabam mudando. Então, em um ano votam democrata, outro ano republicano, e que são os swing states, que esse ano são 7 para a gente olhar mais de perto, que são aqueles que podem decidir os resultados eleitorais. Foram pelo menos 80 milhões de votos feitos antes do dia de hoje, então, tanto aqueles votos nos quais o eleitor ele vai até as urnas presencialmente de maneira antecipada, ou votos pelo correio também, o que pode atrasar um pouco aí a apuração dos votos. Mas, de fato, é isso. Conforme vão mudando também a população dos estados, essa conta ela é feita, então elas são redistribuídas e aqueles estados que ganham um peso maior, um número maior de delegados, aí acabam também tendo um peso maior no resultado final das eleições. William Facelli, muito obrigado pela sua participação. Nós continuaremos acompanhando aqui a todos os momentos esta eleição que pode redefinir o destino do mundo, inclusive do Brasil. Muito obrigado pela sua participação.